Boa noite para quem eu não cumprimentei. Seja bem-vindo. Hoje nós vamos iniciar nosso tema, né? A proposta é falar sobre as parábolas de Jesus. E hoje nós vamos falar sobre os talentos. E eu penso aqui comigo, cada um de nós temos talentos, né? A minha pequena, a Manu, ela tem diversos talentos, né? E ela me surpreende a cada dia. Esses dias eu estava passando perto do quarto dela, aí ela falou assim, papai, aí eu parei, o que foi, filha? Papai, quando eu namorar, aí minhas antenas já, quando eu namorar, pode aumentar um pouco o meu microfone, por favor, tá baixinho. Quando eu namorar, eu vou beijar de língua meu namorado. Aí parece que abre um buraco e você quer entrar, né? Aí a Poliana lá do outro lado, o quê? Eu falei, deixa eu aproveitar o momento, né? Eu falei, como assim, filha, beijar de língua? Mas como que você vai fazer? Ah, papai, igual você faz com a mamãe, assim. Eu falei, filha, tem que fazer isso? Beijo de língua, papai. Mas vamos combinar, você pode beijar de língua, mas só depois que casar. Aí ela parou, tá bom, né, papai, eu vou namorar para casar. Eu falei, é isso. Ela tem o talento de me surpreender a cada dia. E eu fico assim, de onde sai tanta coisa daquela cabecinha, meu Deus? Hoje eu queria falar de algo que me surpreendeu também. Lendo o texto de Mateus 25, cavando, descobri algumas coisas interessantes e queria compartilhar com você. Eu vou projetar o texto, se você conseguir ler, né? A gente colocou um clima mais ambiente aqui. Mas eu vou projetar aqui na tela, Mateus capítulo 25, a partir do verso 14, nós lemos o seguinte. Diz o seguinte: pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhe confiou os seus bens. E a um deu 5 talentos, a outro deu 2, e a outro deu 1, de acordo com a capacidade de cada um deles. E então partiu. O servo que tinha recebido 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que tinha recebido 2 ganhou outros 2. Mas o servo que tinha recebido 1 talento, saindo, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e fez um ajuste de conta com eles. Vai prestando atenção nos detalhes, tá? Depois tudo vai fazer sentido. Avançando. Aproximando-se o que tinha recebido 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: o Senhor me confiou 5 talentos, eis que aqui outros 5 que ganhei. O Senhor disse: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e sobre o muito colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. E aproximando-se também o que tinha recebido 2 talentos, disse: o Senhor me confiou 2 talentos. Eis aqui outros 2 que ganhei. E então o Senhor disse: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. Mas tem o terceiro servo. O que aconteceu? Chegando por fim o que tinha recebido 1 talento, disse: sabendo que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não espalhou, fiquei com medo e escondi o seu talento na terra. Aqui está o que é seu. Mas o Senhor respondeu: servo mau e preguiçoso, você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não espalhei? Então você devia ter entregado o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Muito bem. E termina, né? Claro. Portanto, tirem dele o talento e deem ao que tem 10. Porque a todo o que tem, mais será dado. E terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto ao servo inútil, lance-o para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger
de dentes. Muito bem, vamos fazer as nossas considerações aqui desta parábola. Primeiro tentando responder a primeira pergunta. O que é uma parábola? Parábola é uma forma de ilustrar, é uma história, uma ficção, onde Jesus ele usava dessa ferramenta para poder ensinar as pessoas. A gente hoje não usa esse termo parábola, mas era muito comum usar esse termo, né? Eu costumo dizer que Jesus se utilizava da Netflix do momento. São histórias com fundo de verdade. Jesus usava aquilo que as pessoas, de alguma maneira, conseguiam absorver. Ele contava histórias do dia a dia, do senso comum, para poder ensinar. Diferente, gente, dos escribas, dos fariseus, dos doutores da lei, que falavam uma coisa e o povo não entendia. Estavam em outro nível e o povo estava em outro nível. Jesus ele tem essa maneira fácil de ensinar através das coisas do dia a dia. Isso é importante. Nós temos que sempre estar junto com o povo, falar a linguagem do povo para que eles possam entender. Então, parábola é uma história onde tem um fundo de verdade, é uma ficção, e nós tiramos lição desta história. Muito bem. Em que momento Jesus contou esta parábola? Se você olhar na Bíblia, Mateus 24 é um sermão apocalíptico de Jesus. Ali Jesus vai falar sobre o seu regresso, sinais dos últimos dias, a volta dele, os grandes eventos. Então, Mateus 24, Jesus fala sobre o seu retorno e o que vai acontecer na terra, o que vai acontecer no mundo religioso, no mundo geográfico. Já no capítulo 25, onde Jesus conta essa história, Jesus agora está enfatizando não o fim do mundo, não o seu retorno em si, mas no capítulo 25, Jesus ele vai enfatizar como as pessoas esperariam ou se comportariam antes do seu retorno. Como as pessoas estariam vivendo, o que estariam fazendo antes do seu retorno. Então a parábola dos talentos quer nos ensinar, está nos mostrando o comportamento das pessoas antes do retorno do seu Senhor. Antes do retorno de Jesus. Ok? Vamos pensar agora sobre os personagens envolvidos na história. Me diga aí os personagens que nós lemos. Que personagens tem aqui na história? Vamos lá, tem 4. Os servos, muito bem. O que mais? O Senhor. Não são 4, são 3, né? E quem mais? É um que não tem vida, né? São os talentos. Né? São os servos, o Senhor e os talentos. Né? Então nós temos o Senhor dos servos, temos também os 3 servos, né? Sendo 2 bons e fiéis e um mau, e claro, temos o talento. Agora que fica interessante. Talento, para nós, é uma habilidade especial. Né? É uma habilidade especial. Por exemplo, a Dani, o Dalton, tem um talento para tocar. É um dom. Né? Só que talento naquela circunstância, a palavra não significava isso. Talento nada mais é de que um peso, uma medida, um valor. Então nós temos aqui à frente, preparamos aqui para vocês, para ilustrar. Nós temos um baú, onde o primeiro servo recebe quantos talentos? 5. Talento é aproximadamente 34 quilos de ouro ou prata. Mas era mais comum usar a prata. 34 quilos de prata. Um talento equivale a 6.000 denários. Um denário equivale a um dia de trabalho. Ou seja, são 6.000 dias de trabalho de uma pessoa. Um talento. Um talento. O primeiro cidadão ganhou quanto? 5 talentos. Olha só. Um talento equivale a 6.000 dias de trabalho. É aproximadamente 20 anos de serviço. Então, 20 vezes 5, 100 anos. 100 anos de trabalho. Pergunta, é dinheiro ou não é dinheiro?
É muito dinheiro. Quem sabe alguém pode calcular aí se um dia de uma pessoa, sei lá, R$100, vezes 100 anos, dá uma fortuna. Dá uma fortuna. Então o primeiro ganhou os 5 talentos, ou seja, 34 quilos vezes 5 de fortuna. Então imagine que esse baú aqui de moedas de prata, em peso, tinha 5 vezes 34 quilos. O outro recebe 2 talentos, 68 quilos de dinheiro, né, no caso, né? E o outro recebeu, olha aqui, ó, olha que bonitinho, recebeu um talento. Então você precisa entender o seguinte: nesta parábola, talento, a princípio não está falando de habilidades e dons. Talento é um peso monetário. Quantos quilos equivale a um talento? 34 quilos. Quantos dias de trabalho é um talento? 6.000 dias. Então foi isso o que os servos receberam. Então o Senhor tinha quantos talentos ao todo? 5, mais 2 e mais 1. 8 talentos. É muito dinheiro, muito dinheiro. Muito bem. Quem é o Senhor da história? O que Ele faz? Nós temos o seguinte: é alguém que se ausentou do seu país e não disse quando voltaria. Você com certeza já está fazendo a ligação aí, né? Alguém que saiu do país e não disse quando voltaria. O que mais? Ele possui muitos recursos, ele é muito rico, O que mais? Ele conhece a capacidade de cada servo e confia a eles a sua riqueza. Pergunto, vocês acham que um patrão é um cara bom confiar toda essa riqueza aos seus servos, sim ou não? Confia nele, sim ou não? Ô, louco, né? Meu Deus, a minha esposa não confia em mim, no dinheiro dela, imagina. Com certeza, é alguém que tem muitos recursos. E é interessante que para um ele deu 5, para um ele deu 2 e para um ele deu 1. Entenda, o fato do Senhor ter dado 5 e 2 e 1, não quer dizer que Ele gosta menos de um e gosta menos de outros. Mas é que Ele tem a capacidade de saber que cada um deles tem certas habilidades. É como se fosse assim, as mães que estão aqui presentes. Eu não tenho 2 filhos, mas eu lembro como meu pai e minha mãe tratavam nós dois, meu irmão. Algumas tarefas que eram pesadas, sobrava para quem? Para o meu irmão, não é para mim não. Então tinha as tarefas que meu irmão aguentava, fazia. E para mim, certas tarefas eram mais leves. Mas não quer dizer que meu pai amava menos meu irmão e mais eu, não é isso. Mas tinha tarefas que eram para eu fazer, eu que tinha que fazer, e meu irmão não fazia. Né? Eu lembro quando a gente morava no sítio, as coisas pesadas era tudo nas costas do Diogo. Eu nem gostava disso, né? Mas aí quando nós mudamos para a cidade e começamos a trabalhar com vendas, quem é que tinha que vender e meu pai esperava que vendia mais? Eu, não era meu irmão. Então entenda, o fato do Senhor ter dado menos ou mais para um não é diferença de amor. É porque o Senhor sabe e conhece a capacidade de cada seu servo. Entende? Muito bem, o que mais? Depois de muito tempo, volta e presta contas com seus servos, agindo com o quê? Com justiça. Com justiça. E a pergunta é, quem da parábola esse Senhor representa? É simples. Ele representa quem? Jesus. Jesus é alguém que se ausentou do seu país e não disse o dia que vai voltar. Certo? Ele fala que o dia da volta, nem os anjos, nem o próprio filho sabe, mas somente quem? O Pai. Muito bem. Aí ele possui muitas riquezas. Pergunto, Jesus tem muita riqueza ou não? Ele é dono de tudo. Tudo veio através dele, né? É o Senhor. E ele conhece a capacidade de cada um, sim ou não? Interessante isso. Quando você vai nos evangelhos e vê Jesus lidando com cada um dos seus discípulos, ele tem maneiras diferentes de lidar com cada um dos seus discípulos. Pergunto, Jesus ama mais ou menos os discípulos? Ou Jesus ama todos?
Ama todos. Mas Jesus reconhece que Pedro tem uma certa habilidade. Reconhece que João tem uma certa habilidade. Outra coisa, depois de muito tempo, volta e presta contas com seus servos, agindo com justiça. Jesus em breve voltará. E quando ele voltar, ele vai nós prestaremos conta com o Senhor. É o que nós acreditamos. Muito bem, vamos avançar. Agora vamos falar sobre os que os servos fazem. Na história, na parábola, o servo, tem um deles, o primeiro, ele recebe 5 talentos. E se você olhar no texto, diz que imediatamente após a ausência do seu senhor, ele já sai para negociar o dinheiro, o talento que foi confiado a ele. Para você, talvez, soe um estranho, como soou para mim quando eu li essa parábola. Porque o patrão deu o dinheiro, só que quando o rapaz recebe o dinheiro, ele falou, esse aqui ele deu para mim, ele confiou para mim. Só que ele sai e começa a negociar o dinheiro. Porque ele entende a responsabilidade que ele tem. O Senhor realmente deu para ele esse dinheiro, mas o Senhor esperava que ele não consumisse o dinheiro, mas que ele valorizasse aquilo que o Senhor deu para ele. O fato dele sair imediatamente negociando, aplicando o dinheiro, mostra a responsabilidade que ele tem para com o seu Senhor e a gratidão que ele tem para o seu Senhor. Eu não sei vocês, eu tive funcionários, eu trabalhei com prestador de serviço e cheguei a ter 6 funcionários comigo, E era incrível como cada um deles eram diferentes, E alguns, eu chegava no serviço, fulano, tem esse serviço aqui para fazer, tem que cortar essa parede, abrir essa valeta, tal, deixava ele lá. Voltava no final da tarde, ele tinha feito tudinho. Cortou a parede, abriu a valeta, mas os canos estavam do lado, era para colocar dentro da valeta e aterrar a valeta. Mas ele não fez, porque eu não... Aí você pensa assim, não, ele foi obediente, não foi? Não fez, ele fez tudo o que você pediu. Mas pelo amor de Deus, você abriu o buraco, você espera colocar o quê lá? O cano, está lá, coloca o cano. Fala, amigão, você ficou fazendo o quê depois que você terminou? Fiquei aqui, né? Então perceba que o fato desse servo pegar esse valor e sair negociando, é porque ele tinha uma responsabilidade com o seu Senhor. E havia uma gratidão por multiplicar. E tinha funcionários, e esses são aqueles que se destacam, Que ele chega lá, ele vê, ele recebe a ordem, mas ele faz muito além daquilo que se espera dele. Esse tinha muita capacidade. E nós temos também o segundo servo, que agora recebe 2 talentos, mas que também, na ausência do seu senhor, faz o quê? Negocia, vai lá e multiplica o recurso que ganhou. E nós temos o terceiro. E o terceiro, ele faz o que com o dinheiro? Enterra. E talvez soe estranho para você enterrar dinheiro. Oxe. Antigamente, naquele tempo, não havia bancos no sentido de depósito. Havia banqueiros, mas no sistema de negociação. Você empresta X para o banqueiro pega o seu dinheiro, trabalha esse dinheiro, recebe lucros, e dá o seu lucro. Agora, depósitos, cofre, esse trabalho, essa prestação de serviço que o banco nos dá de a gente dar o dinheiro, ele guardar, não tinha isso. E como que as pessoas faziam para guardar dinheiro? Enterravam. Por isso que você vai encontrar as pessoas escavando, achando uma pérola preciosa no chão. Porque para se proteger dos bandidos, eles escavavam e colocavam dentro da terra. Eu lembro de ter assistido uma série já há um tempinho, em que era o Narcos, falando sobre a vida de Pablo Escobar. Ele tinha tanto dinheiro. O que ele fez com o dinheiro? Enterrou. Colocava em baús, em tambores, E até hoje, reza a lenda que tem vários tambores com milhões e milhões de dólares enterrados na Colômbia. Mas como é dinheiro, com certeza já desfez e tanto, enfim. Mas como era moeda, aquilo preservava. Então ele acabou enterrando, protegendo. Agora olha só.
Quem são os servos? O que eles representam na parábola? É fácil. Os servos bons e fiéis, todos aqueles que reconhecem a grandeza a eles confiados e por gratidão fazem de tudo para trazer alegria ao seu Senhor. Não sei se vocês perceberam, mas nas entrelinhas do texto, quando o Senhor volta, há uma alegria nos servos que multiplicaram os bens. Que eles estão assim querendo, está aqui Senhor, ó, o Senhor me deu, mas eu trouxe mais para o Senhor. É igual aquele funcionário que você deixa ele no serviço. Ele faz aquilo que você pediu. Mas ele tem alegria e fala assim, Adriano, olha, fiz isso, adiantei isso, fiz isso, eu fiz, olha. Ó. E é gostoso, né? Então, quem são esses servos? Somos todos nós que ganhamos de Deus recursos, tempo, talento, tesouros. Deus tem confiado para nós tantas riquezas. E o que nós temos feito com isso? O que temos enterrado para nós, ou temos multiplicado essas bênçãos para outras pessoas e para o reino de Deus? O que mais? São aqueles que enquanto Jesus não volta, não medem esforços para crescer, multiplicar o reino dos céus aqui na terra. Não são preguiçosos, eles se envolvem, eles multiplicam aquilo que Deus deu e concedeu. O que mais? Usam seus recursos, talentos, tempo e a sua vida em prol do seu Senhor. E quando o Senhor voltar, esses terão alegria de encontrar com o Senhor. Por isso que Isaías fala que naquele grande dia, né? Esse é o nosso Deus, ao qual nós aguardávamos. Porque todo servo fiel terá a alegria de se encontrar com o Senhor. Mas e agora o servo mau? Quem representa? Quem ele representa? São aqueles que possuem medo do Senhor. Diz o texto que ele tinha medo. Agora eu pergunto para vocês. Nós, qual motivo teríamos medo de Deus? Me ajudem. Qual o motivo que te leva a ter medo de Deus? Talvez sejam os mesmos motivos que te levaria a ter medo do teu pai. Às vezes eu penso assim. Eu tinha medo do meu pai, primeiro, quando eu fazia coisa errada. É ou não é? É. Fazia coisa errada. Outra coisa, quando eu estava devendo alguma coisa, quando eu estava incompleto, quando faltava alguma coisa. Então eu tinha medo da reação dele. Mas o meu medo nada mais é, o medo que eu tenho para com Deus, ou para com o meu pai, ou com o próximo, é porque falta algo em mim. A minha consciência pesa, porque eu estou errado em alguma coisa. E esse servo, ele tinha medo do seu senhor, não é porque o senhor era mau, mas porque ele era negligente. E nós, muitas vezes, queremos nos esconder dos nossos erros, acusando os outros. Ah, você fez isso, mas eu faço isso porque você faz isso. Não, eu sou assim porque você faz isso. Não, se você não fazer, eu não ia fazer isso. E tem esse costume. E esse servo acusou, né? Não, eu tenho medo, porque o senhor colhe aonde não plantou. Olha isso. O senhor espalha onde não ajunta. O que mais? Ele não conhece o verdadeiro caráter de Deus, ou até do seu próprio Senhor. Porque diz a Bíblia, porque Deus amou o mundo todo, que deu seu único filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha. Amar é dar, não é assim? Pergunto, Deus me ama, sim ou não? Por que eu vou ter medo dele? Só se eu estiver devendo. Mas mesmo devendo. Então, o fato de a gente não reconhecer o caráter de Deus, que é um Deus amoroso, isso nos faz, com certeza, a gente ter medo. E é uma coisa que eu tenho me esforçado para que a minha filha não tenha medo de mim. Não tenha medo. Mesmo ela errando, que ela não tenha medo de se aproximar de mim. Que ela conheça que o meu caráter para com ela é de amor e salvação. Percebe? Muitas vezes nós temos medo de Deus porque a gente olha nossas fraquezas, nossos erros, e aí a gente distorce quem é Deus, pensando que Deus quer nos punir, quer nos castigar.
E essa não é a intenção de Deus. A intenção de Deus sempre é salvar. O caráter de Deus faz com que o nosso relacionamento com Ele seja perdido. Vamos avançar? Se escondem da sua obrigação, acusando, culpando o Senhor por tudo de ruim que acontece, né? Por exemplo, estava perguntando para o irmão Ariovaldo, nas dificuldades dele. Em nenhum momento eu percebi que ele culpou a Deus. E veja, muitos de nós culpamos a Deus. Eu já culpei a Deus por muitos erros, muito sofrimento que estava passando, e a minha tendência foi culpar a Deus. Eu estou passando isso porque o Senhor não está me vendo. Eu estou passando isso porque o Senhor não me ama. E a gente tem a tendência de culpar. Muito bem, vamos avançar. Usam seus recursos e talentos, se escondem da sua obrigação, acusando e culpando o Senhor por tudo de ruim que aconteceu. Quero concluir com vocês. Vamos para nossas conclusões. Tudo que temos ou somos é para a honra dele e para o seu reino. Veja, tudo que eu tenho, minha saúde, minha família, meus tesouros, tudo é para o Senhor. Enquanto ele não vem, o que tenho feito com isso? A parábola quer nos ensinar isso. O Senhor é muito rico, mas a sua riqueza não ficou para ele. Ele confiou para quem? Para nós. O que faremos agora com essa riqueza? Vamos enterrar para nós ou compartilhar? E como que eu faço isso, pastor? Se envolvendo. Quando eu ajudo ao próximo, quando eu demonstro misericórdia ao próximo, quando eu compartilho aquilo que eu tenho, não aquilo que está sobrando, não entende? Quando eu, de alguma forma, me preocupo com as pessoas, isso é investir para o reino de Deus. Ele sabe, conhece suas capacidades e nunca lhe dará aquilo que você não possa suportar. Os dons e talentos que Deus nos concede para nós, eles não são fardos, mas muitas vezes nós vemos como um fardo. Vou explicar para vocês. Eu creio que recebi o dom do pastoreio, mas muitas vezes eu sinto que isso é pesado demais. Mas ao mesmo tempo que eu sinto que é pesado demais, eu lembro que Deus, Ele não quer que eu sofra. E que junto com o dom e o talento, Ele vai dar os meios. Talvez você tenha dons e talentos que, ao seu ver, é pesaroso. Mas isso é gratificante para muitas pessoas. Talvez você tenha o dom de fazer uma visita. E você não gosta de fazer visitas. Fala, não vou lá visitar. Não, mas quando você faz a visita, o que acontece para a pessoa que está te recebendo? É uma alegria tremenda. Talvez você tenha um dom de orar pelas pessoas, mas tem preguiça. Mas quando você ora pelas pessoas, as pessoas dizem para você, olha, obrigado. Deus está nos ouvindo. Talvez você tenha dom de ajudar financeiramente pessoas. E você pensa, não vou fazer isso. Mas teus recursos, quando é entregue para outros, vidas são abençoadas. Deus nunca vai te dar talentos fáceis, mas vai dar talentos que vai transformar o teu caráter. A vida na espera da volta de Jesus, ela não é simples, mas é um processo pelo qual todos nós passamos. E colocar em prática os nossos dons, negociar como os servos fizeram, não é fácil. Mas isso trará alegria para mim e sabe para quem? Para o nosso Senhor. Que Ele vai olhar para mim e para você e falar assim, seja bem-vindo, servo bom e fiel. Outra conclusão que tiro, de que sua maneira de administrar seus recursos e talentos revela o quanto você conhece a Deus. A minha maneira de lidar com aquilo que Deus me deu, isso mostra o quanto eu conheço a Deus. Porque se eu retenho e enterro os dons e talentos, isso demonstra que eu não confio em Deus. Isso demonstra que eu não conheço a Deus. Agora, se eu administro os dons e talentos que Deus me deu e compartilho para o crescimento do reino, isto mostra o quanto você confia nele e o quanto você tem felicidade em compartilhar.
E uma coisa importante, a pergunta não é sobre o quanto você tem ou não tem, mas o que tem feito com o que tem. Naquele grande dia, Deus não vai falar assim: olha, eu dei muito para você, né? Então porque eu dei muito, eu vou pegar leve com você. Não é isso. O Senhor deu 5 para um, é uma boa quantidade. Deu 2 para o outro e deu 1. Mas eu pergunto para você: os que foram fiéis, que ganharam 2, né? O que ganhou 2 e multiplicou 2, o que ganhou 5 e ganhou 5, qual foi a recompensa para ambos? Não, você que ganhou 5, você é nível Prime aqui do Bradesco, né? Você vai ganhar, né, uma sala exclusiva perto do meu trono. Você que só ganhou 2, não, você é um pouquinho. Não existe isso. Então não é sobre quanto você tem, mas o que você tem feito. O Senhor não cobrou nada além do que tinha cobrado dos 2, daquele que deu 1, né, cobrou a mesma coisa. Enquanto Jesus não volta, somente o Senhor deve ocupar o trono do nosso ser, e não há espaço para outro. Vou terminar com uma história que eu li há muito tempo atrás. Está no livro Revolução do Espírito. Não sei se você tem esse livro da Casa Publicadora Brasileira. É fantástico. Vou resumir mais ou menos a história. Essa história conta a história de um casal de missionários americanos que queriam dedicar a vida ao Senhor na obra. Sabe aquele sonho romântico de entregar a vida para a obra do Senhor? E esse casal se preparou e foi para a África. Chegando no norte da África ali, começaram a procurar o que fazer, como evangelizar. E eles foram para um lugar muito específico ali, com pouca área de atuação. E ali o islamismo é muito forte. E eles eram proibidos de falar de Jesus, porque se falasse de Jesus, morreriam. E aí esse casal, a mulher e o marido ali, pensam: o que nós vamos fazer? Não tem o que falar, se a gente falar a gente é preso, até morto. E a mulher pensou: mas o que a gente vai fazer? E eles queriam ir numa aldeia, que ficava onde eles moravam, tinha uma aldeia. E ali, eles pensavam o seguinte: é ali que nós temos que ir, ali eu acho que a gente vai conseguir. Só que eles não tinham acesso àquela aldeia. Mas no coração deles ardia o desejo de ir até a aldeia e falar de Jesus. Eles conversando com as autoridades, eles falaram: não, vocês não podem ir lá, vocês não vão entrar lá, não vão entrar lá. Até que um dia eles conheceram um menininho que vendia frango e pão, batata. Ele trazia da aldeia e vinha até a cidade. Aí eles pensaram o seguinte: vamos fazer amizade com esse jovenzinho e vamos falar com ele, ver se a gente consegue meios para entrar na aldeia. E o garotinho chegava ali com frango para vender, comprava o frango dele, conversava com ele, aquela coisa toda, tal. Enfim, passaram-se anos e eles não conseguiram acesso à aldeia. A única coisa que eles conseguiram fazer é amizade com aquele jovenzinho que vendia frango e batata da aldeia. Só sei que aconteceu uma tragédia ali, né? Mas antes dessa tragédia veio uma notícia boa. O casal teve uma filha saudável, mas a mãe contraiu uma doença local. Eles estavam com poucos recursos, não conseguiram atendimento, e a mulher morreu. E agora aquele missionário frustrado, sem saber o que fazer, desanimado, perguntando: por que, Senhor? O que eu vim fazer nesse lugar? Não converti ninguém, não ajudei em nada, minha vida está indo para o ralo abaixo. Ele desanimou da fé. E ele entregou a criança a um outro casal de missionários que retornaram para os Estados Unidos. Aquela criança foi crescendo. E ela conhecia toda a história do pai, da mãe que morreu lá, do pai que abandonou a fé e entregou ela quando era criança. Ela não guardava rancor do pai, ela também entendia a situação do pai, da frustração do pai. E aquela menina foi crescendo. E ela também tinha um sonho de ser missionária. E ela então começou a se envolver com missões. Até que um dia ela ficou sabendo que teria um evento lá na África, na região onde os pais dela trabalharam.
E ela então vai até aquela cidade, participando de um grande congresso. Não sei se vocês sabem, mas na África existem mais adventistas que no Brasil. A África deu um boom de adventistas. E graças ao trabalho de algumas pessoas. E naquele dia, no congresso, estava o presidente da União da África do Norte. E ele estava palestrando. E aquela garota estava ali. E ele começou a falar, tal. E ela ficou falando, nossa, aqui é o meu lugar. Nossa, que maravilha, Deus está fazendo milagres nisso aqui. Que pena que a minha mãe e meu pai não viram isso. No final do programa, essa menina procurou o pastor presidente da União. Falou, oi, tudo bem? Oi, então, começaram a conversar. Falou, olha, meu pai e minha mãe foram missionários aqui. Ah, foram? Sim, é o casal X. E o presidente africano falou assim, da igreja adventista, né? Da União. Falou, não, você não é filha do casal X. Não, eu sou. Infelizmente minha mãe morreu. Eu falei, eu sei que sua mãe morreu. Ah, é? Você conheceu? Conheci. Eu era o garotinho que vendia frango e batata para eles. Aquele pastor levou milhares de pessoas aos pés de Cristo. Milhares, centenas. Eles se abraçaram. Como assim? Eu sou o garoto que a sua mãe me ensinava de Jesus. Quantas vezes trouxe fruta, frango, batata para o seu pai e para sua mãe? Deus fez maravilhas no continente africano, porque pessoas doaram a vida para o Evangelho. E aí agora eles tinham uma outra missão: encontrar o pai dela. Conseguiram encontrar o pai dela. Ela se apresentou ao pai, o pai achou estranho. É você? Sou eu. Falou, pai, a tua vida não foi em vão. Como assim, filha? E apresentou o presidente. Conhece esse senhor? Não. Esse é o garoto que vendia frango e batata para o Senhor. Era a única pessoa que o Senhor pregou o Evangelho na África. E hoje existem milhares de pessoas, porque ele se tornou pastor. E hoje é presidente da União Adventista aqui. E o lindo da história é que o pai dela, se arrepende e volta dos braços do Senhor. Eu não sei o que Deus tem para essa cidade, mas só sei uma coisa: Deus abençoou cada um de vocês, de mim, com bênçãos e recursos e talentos. Para uns deu 5, 10, 20, 30, para um deu 1. Quem sabe para um deu meio, mas deu. Ninguém está com as mãos vazias neste lugar. Agora a pergunta é: o que faremos com essa riqueza? Vamos enterrar para nós? Ou vamos compartilhar? Vamos viver nesse mundo como se os meus interesses, o trono do meu ser sou eu? Ou vamos viver como se Jesus, como se ele fosse, como ele é e deve ser, o primeiro em nossa vida? Vocês acreditam, creem que Deus os abençoou com dons e talentos? Vocês creem nisso? Que o nosso Pai é rico e Ele abençoa a gente com saúde, com dons diversos. Não existe ninguém aqui que não tenha dons e talentos. Mas aqui tem pessoas que usam os talentos para o bem dos outros, e tem outros que estão enterrando. Naquele dia você quer ouvir: seja bem-vindo, servo bom e fiel, ou lançai no fogo do inferno, porque esse servo foi inútil, foi egoísta, foi avarento, mesquinho. Enquanto viveu, só pensou nele e não nos outros. Estamos começando aí uma jornada. Essa semana vamos trabalhar vários temas, e eu gostaria de ter a tua presença aqui, mas que você não viesse sozinho. Vamos encher os bancos, vamos convidar, vamos mandar mensagem, vamos importunar nossos amigos para estarem aqui, para que eles entendam também que Deus os abençoou com recursos e talentos. Quantos querem, pela graça de Deus, compartilhar seus dons e talentos? Louvado seja Deus.